Olá a todos! É com grande entusiasmo que nós inauguramos essa série de lives sobre o Grêmio Estudantil para todos os estudantes da Rede Estadual de São Paulo, do ensino fundamental e do ensino médio. Eu sou a professora Jennifer e estarei aqui com a querida Luíse para inaugurarmos essa série de lives, não é mesmo, professora? É isso mesmo. Tudo bem, Jennifer? Tudo bem, estudantes e professores da Rede Estadual de Ensino? Eu estou muito feliz de estar fazendo esse trabalho aqui hoje, inaugurando essa série de lives sobre o Grêmio Estudantil, que tem como objetivo apoiar os estudantes que querem se tornar gremistas em 2021 e também apoiar as escolas, as gestões, os professores nesse processo de implementação do Grêmio. Nós temos várias etapas, tem a questão do pleito eleitoral, nós temos agora novos agentes nas escolas, que são os articuladores, os POCs, todo um universo para garantir que o Grêmio Estudantil vai ser implementado nas escolas e que vai conseguir fazer um trabalho maravilhoso com muitas frentes, principalmente a questão da busca ativa, né, professora Jennifer? Exatamente, Luiz. E nós sabemos que, historicamente, o Grêmio, né, sempre atuou, quer dizer, os estudantes lutaram por uma série de direitos que estão presentes hoje. Então, nós estamos inaugurando, né, esse cenário que valoriza, que centraliza a atuação do Grêmio. Então, esse é um diálogo de Grêmio para Grêmio e todos esses atores da comunidade escolar são fundamentais. E, Lu, como é que vai ser essa programação? É isso aí. Nós vamos começar com a nossa primeira live. Lembrando que todas elas têm como base o Estatuto do Grêmio. Então, é bem para que os estudantes se apropriem desse importante documento, né? E nós vamos começar hoje com a pergunta bem básica, né? O que é um Grêmio Estudantil? Explicar suas funções, a questão histórica, né? Como a Jennifer colocou. É um direito de livre associação garantido pela Constituição, inclusive, né? E nós teremos outras lives aí. Na próxima live a gente vai falar da Assembleia Nacional, Assembleia Geral dos Estudantes, que é um elemento extremamente importante para o espaço democrático da escola, para o protagonismo juvenil, como ela funciona, como ela pode atuar. A gente vai dar até uma dicasinha, um spoilerzinho, né, professora Jennifer, sobre isso na nossa live de hoje. Nós também colocaremos a questão dos cargos dos grêmios, né, a equipe de coordenação gremista, falar de cada cargo, as funções de cada cargo, para que vocês, estudantes, já possam ir refletindo e pensando em qual daqueles cargos vocês vão poder se identificar e exercer de repente, né? De repente você vai perceber que você tem um perfil para um diretor esportivo, quem sabe, né? E assim por diante. Depois nós falaremos um pouquinho sobre o processo eleitoral, como organizar o pleito na escola, dando várias dicas aí, sugestões de como organizá-lo, como fazer as eleições, o voto e tudo mais, e nós encerraremos aí o nosso ciclo, o primeiro ciclo de lives, falando da grande novidade que a gente tem, né, professora Jennifer, que é o novo cargo de coordenação gremista, né? Exatamente, né? O Grêmio é uma instituição, né? Essa agremiação que possui a presença de todos os estudantes já é conhecido, né? E os cargos também. Agora nós temos essa novidade, que é o cargo, o estudante coordenador, né, das relações sociais, do Centro de Mídia e do Conviva, né? E também, né, Lu, além dessa novidade, nós temos outra novidade nessa aula, que nós não vamos dar spoiler, mas nós temos um convidado muito especial. Temos um convidado muito especial, vou dar só uma dica: protagonismo juvenil. Só para vocês ficarem com um gostinho aí, e já já a gente anuncia a novidade que a gente tem para essa live de hoje. Então vamos começar, Jennifer, apresentando os objetivos e as habilidades? Vamos sim. Vai aparecer aí na tela para vocês o objetivo dessa aula. Nosso objetivo é apresentar e esclarecer os principais pontos do Estatuto do Grêmio Estudantil da SEDUC, na versão atualizada do dia 27 de janeiro e não 20 de outubro, né, com vista a auxiliar o estudante na organização e execução das etapas de implantação do Grêmio Estudantil em suas unidades escolares. Aí tem algumas competências do currículo paulista, mas nós vamos aqui apresentar essas habilidades do currículo, né, que é
analisar as transformações políticas, econômicas, sociais e culturais de 1989 aos dias atuais, identificando questões prioritárias para a promoção da democracia, analisar os fundamentos da ética em diferentes culturas, tempos e espaço, identificando processos que contribuem para a formação de sujeitos éticos que valorizem a liberdade, a cooperação, a autonomia, o empreendedorismo, a convivência democrática e a solidariedade. E aí, né, Lu, nós temos aí esse prazer, essa alegria de abrir esse espaço, né, em que o nosso estudante já possui uma centralidade com as suas interações, os nossos colegas professores, que a gente tem acesso ao aplicativo, né, e todas as outras fontes. E esse momento que nós inauguramos essas lives, nós colocamos em destaque, né, o estudante dentro da sua elaboração, dentro do seu protagonismo, das suas boas práticas, mas para isso nós precisamos entender um ponto fundamental. O que é o Grêmio? Não é verdade? É isso mesmo. Então, a gente vai apresentar para vocês a definição do que é o Grêmio Estudantil a partir do Estatuto do Grêmio. Vamos dar uma olhadinha na tela? Pode passar. Então, segundo o Estatuto do Grêmio, lá no nosso artigo 1º, o Grêmio Estudantil é um colegiado da unidade escolar, é uma instituição sem fins lucrativos e constituída por todos os estudantes regularmente matriculados e frequentes na escola. Vejam como é importante esse ponto. Todos os estudantes regularmente matriculados e frequentes, eles já vão fazer parte desse colegiado. O Grêmio, que tem lá os cargos de coordenação, é mais um instrumento para esse exercício aí desse colegiado na escola, tá? Ele é o órgão máximo de representação dos estudantes na escola. E o parágrafo 2º aí do nosso estatuto preconiza o seguinte: as atividades do Grêmio na escola vão se reger pelo presente estatuto, aprovado e revisto sempre que se fizer necessário em Assembleia Geral dos Estudantes, convocada no início do ano letivo, para este fim, entre outros. E aí a gente reforça para vocês que a SEDUC possui um modelo de estatuto do Grêmio oficial, as escolas já receberam e este estatuto ele deve estar à disposição da Assembleia Geral dos Estudantes, ou seja, ele tem que estar à disposição de todos vocês, estudantes, para que vocês leiam, tomem conhecimento, analisem, observem se um ou outro ponto desse estatuto pode ser adaptado para a realidade da sua escola, e aí esse estatuto pode ser acrescido de outros pontos de acordo com a decisão da Assembleia Geral dos Estudantes. Nós tivemos uma versão atualizada para 2021, que é a que está em vigor agora, que foi emitida no dia 27 de janeiro, então as escolas receberam aí no começo do ano essa nova versão, porque nela está prevista a criação do novo cargo de coordenação gremista, que é o coordenador de Relações Sociais, Centro de Mídias e Conviva. Então, vocês solicitem, estudantes, para a gestão da escola de vocês, essa versão do Estatuto do Grêmio, para que vocês, nos primeiros dias de aula, a gente já está entrando aí, né, professora Jennifer, na 4ª semana de aula. Exatamente. Então, é interessante que vocês convoquem a Assembleia para que todos tomem conhecimento do teor desse estatuto e possa deixá-lo com a carinha da escola de vocês, de acordo com as decisões que a Assembleia, em conjunto, tomar. Então, veja que até o modo com que o Grêmio vai se estruturar, o próprio documento que estrutura os Grêmios, ele pode ser adaptado para virar um espaço de democracia, né? O estatuto não vem pronto de cima para baixo, né, professora Jennifer? E esse é um ponto fundamental, né, Lu? Porque trazer essa perspectiva do estatuto e a liberdade, né, de atualizar esse estatuto a partir das Assembleias Gerais é fundamental para que essa atuação gremista ela seja, de fato, democrática. Então, quando nós apresentamos aqui o Estatuto, nós estamos discutindo uma conquista do movimento estudantil, porque aí formaliza, a atuação, o protagonismo, a autonomia e a participação do estudante na construção dos seus próprios conhecimentos, em diálogo, com todos os atores da comunidade escolar, gestão, professores, funcionários. Então, esse é um momento, que nós tomamos posse desse lugar, que nós escutamos tanto falar, que é a questão do protagonismo juvenil.
E esse espaço dessa live é para vocês colocarem perguntas, participarem, contarem um pouco para a gente como tem sido a experiência enquanto estudante e estudante gremista. Nós estamos acompanhando vocês em todos os canais do ensino fundamental e do ensino médio. Dialoguem com a gente nesse processo aqui, né, de reforço a esse conhecimento tão fundamental que é o Grêmio do Centro de Mídias, mas fundamentalmente o Estatuto do Grêmio e qual é a função do Grêmio. É isso aí. Então, os professores que estão aí mediando, né, os nossos chatinhos, ao trazer as contribuições dos estudantes, dos momentos de interação que a gente vai promover nessa live, não esqueçam de colocar o nome do estudante e também o nome da escola de vocês para a gente divulgar a participação, prestígio que vocês estão dando nessa live que a gente está inaugurando hoje, que eu acho que é um momento muito importante para a gente fomentar o protagonismo juvenil nas escolas por meio, né, o Centro de Mídias, exercendo esse papel de fomentar, isso é muito importante a gente deixar retratado aqui. Beleza? Vamos dar continuidade aí com o Estatuto do Grêmio. A gente vai falar um pouquinho agora da função, né, do Grêmio enquanto colegiado dentro da escola. Dá uma olhadinha. Então, o artigo 2º diz o seguinte: o Grêmio Estudantil tem a função de defender os interesses e necessidades legítimos e coletivos dos estudantes. Olha só, legítimo e coletivo no ambiente escolar, assim por meio dos seus legítimos representantes, que é a equipe de coordenação gremista, né, que a gente conhece como Grêmio Estudantil. Deve-se criar oportunidades para reflexão democrática com toda a comunidade escolar. Então, vejam que é a equipe de coordenação gremista que vai coordenar, abrir os espaços para que todos os agentes da escola, incluindo os membros da comunidade, os pais, eles possam contribuir, ter espaço, ter voz, né, na tomada de decisões aí importantes para os assuntos que o colegiado, que os estudantes julguem pertinentes aí para a realidade de cada escola. Então, o papel do Grêmio, em primeiro lugar, é criar oportunidades de reflexão democrática, além de elaborar projetos com ações contínuas que fortaleçam e estimulem a convivência harmoniosa por uma cultura de paz na escola e também na sociedade. 2020 foi um ano muito atípico, a gente ainda está vivendo sobre os reflexos, né, desse ano que foi bastante complicado. As escolas, né, muitas delas, no início tiveram que fechar as portas, né, e aos poucos as escolas foram criando estratégias aí de alcançar os estudantes, mantê-los vinculados à escola, né, as ações de busca ativa, e o Grêmio uma instituição importantíssima para promover, né, essas ações, para manter os alunos vinculados à escola, engajados, porque nada melhor do que o estudante falando para o estudante, né, professora Jennifer? Exatamente, Lu. E quando a gente, né, coloca no centro, né, das nossas reflexões a dimensão da reflexão democrática, nós estamos aí evidenciando e promovendo, né, o espaço para que o estudante fale na prática o que é a sua prática cidadã, né, que nós tanto discutimos em todos os componentes, né? Então, assim, um dos objetivos da educação é formar, né, produzindo o conhecimento, construindo o conhecimento, né, que foi produzido ao longo da humanidade, e um outro central é a discussão sobre a constituição de um indivíduo que seja participativo, responsável, solidário, fraterno, dentro de uma sociedade a partir das suas práticas cidadãs. Então, o Grêmio tem essa função também, não é, Lu? Institucionalizar essa questão dos direitos, as liberdades, a participação política, e política nessa dimensão que é na tomada de decisões e nas reflexões democráticas, como você colocou. Exatamente. O Grêmio é um espaço de aprendizagem, né? Mais do que tudo. Exatamente. Essa aprendizagem é de viver em comunidade, de dialogar com as diferenças e de buscar soluções para os problemas dentro dessa convivência, né? Porque a diversidade faz parte da existência humana, e essa diversidade existe na escola. E existe algum espaço que não precise ser melhorado em nossa vida? Nós mesmos
precisamos nos melhorar. Isso não seria diferente com o espaço escolar, né, e com a nossa própria convivência. Então, o Grêmio, como a Lu colocou nesse segundo artigo, né, tem como um dos seus objetivos promover o melhoramento, né, dessa construção no processo de ensino-aprendizagem e também nas relações dentro da perspectiva da convivência com a diversidade. Exatamente. E quem mais é apropriado da diversidade do corpo discente, ou seja, dos estudantes, do que os próprios estudantes, né? Eles vivem a diversidade. Vivem a diversidade e vivem essa perspectiva com as desigualdades também, né? Nós temos aí um estado, né, enorme, cada região com suas peculiaridades, com seus contextos econômicos, políticos, sociais, e pensando nessa diversidade, pensando na realidade, no contexto de convivência de cada escola e a experiência do conjunto de estudantes, né, presentes na agremiação, no Grêmio, né, e também os seus representantes eleitos em Assembleia Geral, é que nós produzimos essa reflexão sobre o papel do Grêmio, o papel do estudante, a importância, né, da presença do Grêmio na escola e em diálogo com esses diferentes atores que são fundamentais para a construção do conhecimento. Perfeitamente. Então, a gente continuando ali a análise, pode parecer que está um pouco no juridiquês, né, professora Jennifer, que a gente está falando aqui, artigo 1º, parágrafo 1º, né, que é o estatuto, ele obedece esse tipo de texto, embora a linguagem dele esteja simples, a gente está aqui justamente para traduzir isso para uma linguagem do estudante, para que vocês vão se apropriando desse documento, que vocês, como eu coloquei no início da aula, têm até o poder, por meio da Assembleia, de adaptar à realidade de vocês. E lá apareceu a expressão reflexão democrática, não foi? Olha aí na tela de novo. O que é, afinal, reflexão democrática, né? Como é que isso se dá na prática? Então, a gente vai pegar um exemplo prático que acontece aí na escola, para vocês perceberem os espaços de ação da Assembleia Geral dos Estudantes, do Grêmio Estudantil e como que vocês podem tomar as decisões, como vocês podem resolver os problemas por meio da reflexão democrática. Quer ver? Vamos para a próxima tela. Então, a reflexão democrática, para dar uma definição para vocês, é pensar e debater de forma coletiva os desafios, anseios, projetos e soluções para a escola e o seu papel não só na vida dos estudantes, mas para a comunidade escolar, considerando a diversidade do corpo discente, né? Corpo discente são os estudantes, e a pluralidade de ideias para a tomada de decisões. Olha o exemplo que eu tenho certeza, estudantes, inclusive vocês podem pontuar no chat se vocês já passaram por isso em algum momento aí na escola de vocês. Olha só, os estudantes estão pensando em fazer um campeonato esportivo, né? Os famosos campeonatos que eles adoram. A questão é, campeonato de quê? De futebol? De vôlei? Basquete? Os meninos, claro, sempre preferem o futebol, querem o futebol em peso. As meninas também querem jogar futebol, mas a quantidade delas não é suficiente para formar times ou chaves, né? E os estudantes com necessidades especiais, ou mesmo os estudantes que não querem jogar futebol, nem vôlei, nem basquete, será que dá para atender às necessidades de todos? Pensem nessa situação aí, se vocês já viveram, inclusive, podem colocar no nosso chat como que vocês resolveram essa questão, porque campeonato a gente sabe que todo ano tem nas escolas, é um evento que os estudantes adoram, é o espaço ali de comunhão entre os estudantes. E aí contem para a gente no nosso chat se vocês já passaram por uma situação que vocês tiveram que resolver, né? O campeonato, como é que ele vai funcionar, e se não, como é que vocês resolveriam essa questão? Não pensem como estudantes do Grêmio, mas sim como um estudante. Lembrando que todos vocês têm voz aí nesse espaço da reflexão democrática. Quanto tempo a gente dá para eles fazerem essa reflexão, Jennifer? Vamos dar 3 minutinhos, Lu. 3 minutinhos. Então, em 3 minutinhos, a gente volta. Coloquem aí as reflexões de vocês no nosso chat.
Muitíssimo obrigado, colegas professores, alunos aqui, ampliando, né, nossas reflexões democráticas sobre essa situação específica aqui do campeonato. A aluna Maria Clara ela disse que no 8º ano, hoje ela está no 1º ano do ensino médio, ela disse assim, no 8º ano, nós no Grêmio tivemos que tomar uma decisão quanto esporte, sobre gincana, fim de ano, feira de ciência, e tudo isso foi discutido, né, coletivamente. Ela considera muito importante essa discussão sobre o Grêmio. É bem interessante. E aí ela disse que eles preferiram, devido a essa diferença, né, de interesses, fazer uma feira de ciências em relação para não gerar conflitos, né, mas foi consensual. Aqui no chat os professores, o professor Alex, ele disse assim, já vivenciei essa situação e a proposta foi realizar um campeonato misto. E o professor José, né, ele disse assim, olha, ouvir os estudantes e criar várias modalidades. Isso aí, o pessoal do ensino médio, né, exatamente, aqui tudo no ensino médio. A Maria Clara do 1º ano e aqui do 1º ano também. Vamos conferir agora umas respostas do pessoal do Fundamental? Vamos. Então, olha só, a professora Kelly falou assim, esse é um exemplo clássico, né? Como eu coloquei, todos os estudantes já passaram por isso em algum momento, todo ano tem esse dilema dos campeonatos, mas é gostoso para poder promover o espaço de reflexão democrática. O pessoal aqui falou time misto no canal do 6º ano, né? A professora Marlene que trouxe essa resposta. A professora Adriana também falou um campeonato misto, né? Meninos e meninas juntos. O professor Valdeci, lá no canal do 8º ano, ele também pontuou que na escola dele todos os gêneros são respeitados nos campeonatos, nos eventos esportivos. Então, sempre são campeonatos mistos. Olha que interessante, isso já é uma prática corrente da escola. E eu vou colocar aqui algumas contribuições que não falam exatamente dessa situação, problema do campeonato, mas de práticas que já ocorreram em 2021, em relação à Assembleia Geral dos Estudantes. Quer ver? A professora Rosimeire disse que na escola dela, que é a Maria Paula Ramalho Paz, eles já realizaram a Assembleia Geral, tiveram a participação aí de 159 pessoas, entre estudantes aí, né? Online e presencial, ou seja, a Assembleia Geral deles já foi híbrida, olha que interessante, sim, né? E professores e gestores também. E a pauta foi a gestão democrática, né? O fortalecimento da gestão democrática foi a pauta dessa primeira Assembleia Geral, muito bacana. E, por último, aqui a professora Rosimeire também pontua que eles fizeram ali, por meio de um recurso digital, né? Uma forma de alimentar diariamente os estudantes com informações pertinentes ao Grêmio, e essa plataforma que eles escolheram pode ser utilizada a qualquer momento para acompanhar o processo eleitoral. Eu vou até rapidamente pegar o gancho aqui da professora Rosimeire, muito obrigada pela sua contribuição, que a Assembleia Geral ela pode ser feita a exemplo do que aconteceu lá na Escola Maria Paula Ramalho Paz, né, com ferramentas digitais, porque a gente tem que lembrar que a pandemia não acabou, né? Nós ainda temos a necessidade do distanciamento social e a gente pode utilizar aí a forma híbrida, né? Ou outras ferramentas digitais para promover esse espaço da Assembleia Geral. Lembra que a gente deu um spoilerzinho, um gostinho, né, professora Jennifer? Exatamente, nós falamos que nós teremos um convidado, um protagonista aqui. Então,
Nós vamos chamar esse convidado? Vamos chamar esse convidado muito especial. A gente já vai pedir para ele, inclusive, dar uma sugestão de resposta aí para a situação, problema da nossa interação, que é o estudante João Vitor Torres, da escola Professor Homero Calvoso, que foi um estudante gremista que brilhou em 2020, não é isso, professora Jennifer? Exatamente. O João, ele nos procurou, ele apresentou uma proposta para as professoras fazerem uma live sobre cyberbullying no ano passado, e assim começou essa parceria, essa interação, né? E quando nós começamos a construir esse espaço para os grêmios, né, de grêmio para grêmio, o João ele está sendo aí o nosso primeiro convidado para colaborar com a voz do estudante, o que significa o protagonismo dentro do Grêmio Estudantil. Vamos lá, João, começar aqui esse diálogo. Boa tarde, professora Jennifer, boa tarde, professora Luíse, boa tarde a todos os estudantes da rede, colegas gremistas que estão nos assistindo. Em relação à pergunta que acabou de ter interação aqui com a gente, né, no chat, a gente em 2019 tinha um projeto, né, que era o Saco Cheio. Então, todo final de mês, os alunos tinham esse momento para praticar qualquer esporte que eles preferiam. Tinha vôlei, queimada, futebol, xadrez, tinha as mesas de ping-pong e tinha as gincanas. Então, se os alunos quisessem praticar futebol, ele praticava futebol. Se ele quisesse praticar vôlei, ele praticava vôlei. E assim por diante. E quem quisesse só ficar lá sentado no jardim, ouvindo uma música, também tinha essa opção. Perfeito, João. Incrível aí essa colaboração, dessa experiência, dessa vivência prática do estudante diante de uma questão democrática, né? Como resolver e solucionar aí esse problema. João, outra pergunta que nós gostaríamos de saber, né? A partir da sua experiência, e você contou para a gente que você já participa do Grêmio da sua escola há 2 anos, não é verdade? O que é o Grêmio para você, né? Nós falamos o que é o Grêmio a partir da perspectiva do estatuto, né? Do estatuto do Grêmio. Nós falamos um pouco sobre a importância do Grêmio dentro da história, mas em suas palavras, né? O que significa ser um estudante gremista? O Grêmio é o grupo representante de todos os estudantes da escola, né? E ele é responsável por fazer essa interação entre aluno e direção, né? Levando propostas para melhorar o ambiente escolar e também criando projetos, tanto de lazer quanto projetos de estudos, entre outros. Exatamente, né, João? O Grêmio, ele representa, né, porque ele foi eleito legitimamente e, ao mesmo tempo, ele compõe todo esse colegiado que é a agremiação dos discentes na escola, não é, Luiz? E que esse é o ponto fundamental em relação ao primeiro parágrafo do nosso estatuto. E aí, qual é a nossa próxima pergunta para o João, aí, colaborando para a nossa reflexão no... Então vamos lá, João. Eu soube que você, na sua escola, fez ações aí virtuais, vamos dizer, de combate ao cyberbullying. Teve alguma coisa a ver com busca ativa, né? Trazer de volta aquele estudante que ficou meio afastado, sem ter condições de acompanhar os estudos por conta da pandemia. Conta pra gente um pouquinho dessas ações. E teve a ver com a busca ativa dos alunos, né? Para participar das aulas online do Centro de Mídias e também os momentos de lazer que os alunos tinham todo final de bimestre, né, no projeto Saco Cheio. A gente trouxe esse projeto do Saco Cheio para dentro do projeto Live com o Grêmio, que foi o nosso projeto de lives de 2020. Nós ficamos sabendo, né, João, que você e a escola, vocês construíram aí um espaço adequado para construir, para implementar esse projeto dentro da realidade da pandemia. Como foi isso? Como surgiu essa necessidade? Né, nós já sabemos do contexto, né? Como foi que foi dialogado você com os outros estudantes, né, e com os professores e com os gestores da escola? Como foi a construção desse projeto? Bom, a gente começou levando a ideia à direção e a nossa primeira live em si ia ser uma live com a vice-diretora.
porém, por problemas de conexão, a gente não conseguiu fazer e depois acabou que nem deu para a gente estar realizando essa live. A gente, depois de muita conversa com a direção, eles autorizaram a gente fazer e eu comecei a realizar essas lives lá do meu quarto, né? A gente montou um painel com lençol, olha só. Um painel com lençol e a gente realizou a nossa primeira live, que foi um bate-papo falando sobre o centro de mídias, fazendo uma busca ativa dos alunos, né? E a nossa mediação acontecia via chamada de áudio pelo celular, era precário, a gente não conseguia ter uma comunicação, inclusive gerou muitos memes nessa nossa primeira live, que eu estava junto com a minha vice-presidente Rafa, e ela não estava me ouvindo, então ela estava conversando comigo achando que não tinha começado a live ainda, e já tinha começado. Eu tive que parar a live e começar de novo, né? Para conseguir explicar para ela que a gente já tinha começado. E daí, com o tempo, a gente foi aprimorando. No primeiro momento, a gente não conseguia fazer a participação dos professores ao vivo, devido à internet. Então, a gente gravava num dia antes. A rede está dizendo que não está. No dia da live, a gente passava esse vídeo da gravação para os estudantes. Eu dava uma introdução ao vivo e passava esse vídeo da gravação com o bate-papo com os professores que a gente fazia, né? E daí, com o tempo, a gente foi aprimorando. Eu tenho um espaço aqui embaixo da minha casa que a gente transformou em um estúdio, né? Para quem não sabe, eu trabalho com equipamentos de som, então a gente já tinha todos os equipamentos de som, só que precisava aprimorar a imagem, né? E com o tempo a gente foi comprando mais coisas. Eu comprei uma webcam também para melhorar a qualidade da live. E com o tempo eu adquiri uma internet aqui para o estúdio, melhor, né? Do que 10 megas só que é complicado, né? Não dá para fazer quase nada com 10 megas. E daí a gente conseguiu fazer essa videoconferência, esse bate-papo ao vivo, que foi a live de Setembro Amarelo, que uma professora da escola participou aqui com a gente falando sobre o Setembro Amarelo. Então essa foi a nossa primeira live que a gente conseguiu fazer um bate-papo ao vivo, né? E daí, com o tempo também, a gente foi começando a trazer a mediação ao vivo também para o estúdio, com os nossos diretores de cultura, vice-presidente, secretário do Grêmio, todo mundo participava do ao vivo. Eu colocava todo mundo para trabalhar. Vamos trabalhar, gente. E foi indo até que a gente também teve a live de 2 meses, que eu convidei as professoras Juliana e Fabiana, aí do Centro de Mídias, para estar falando sobre o cyberbullying, né? E a gente foi tendo mais lives, tivemos uma live de Halloween também, vários temas legais. E a nossa última live foi a live de Natal, que foi uma live muito especial, teve coral, foi tudo lindo. Olha só, a gente pode dizer que a escola Professor Homero Calvoso teve o centro de mídias próprio, né? Você foi o próprio centro de mídias da escola, né, João? Sim, sim. Que legal, nossa, é incrível, porque eu não saberia operacionalizar tudo isso que o João conseguiu para a escola dele, e eu não posso deixar de perguntar para você, João, acho que já ficou claro, porque você pontuou para a gente que você trabalha com a questão do audiovisual, né, a questão de som. Então, eu acho que é imprescindível a gente pontuar que o Grêmio também está atrelado ao projeto de vida dos estudantes. Você acha que isso tem a ver, João, o projeto de vida do estudante com o Grêmio? O Grêmio pode ser um espaço de reflexão e de construção desse projeto? O Grêmio pode, sim, pode ser parte desse espaço, né? Eu aprendi muito durante esses 2 anos com o Grêmio. Foi, olha, uma abundância total. Do primeiro ano de liderança minha para esse ano, o ano passado. E com o tempo a gente vai aprendendo cada vez mais. É muito gratificante
estar participando desse Grêmio, desse grupo que serve para representar os alunos e estudantes da escola. João, quais são os principais aprendizados, né? Porque nós falamos sobre protagonismo, sobre a importância, né, do diálogo, sobre a importância de uma ação, né, que seja transformadora. E nós costumamos, né, há muito tempo discutir os jovens, né, eles têm aí uma grande potência para o futuro, mas você está falando sobre essa potência no momento presente, na ação, né, de construção de conhecimento, de mobilização de outros estudantes, de construção de conhecimento, né? Então, nós quando falamos sobre o projeto de vida, sobre a experiência do Grêmio, você traz aí elementos que tanto contribui para a tua própria vida, né, porque abriu aí um caminho, inclusive um caminho profissional, né, com suas atividades, com audiovisual, mas também um aprendizado cidadão, né, que também reflete, tudo isso está refletido no seu protagonismo junto com os outros estudantes gremistas e outras pessoas, né, e da unidade escolar que você faz parte. Quais são os principais aprendizados, né, dos estudantes quando eles fazem parte do Grêmio, a partir da sua experiência, da sua escuta e dos seus pares? O principal aprendizado é o trabalho em grupo, né, que a gente... Se o grupo não estiver unido, o Grêmio não dá certo. A gente aprendeu isso nesses 2 anos. No primeiro ano a gente não tinha um grupo muito unido e dava uma dorzinha de cabeça, de vez em quando alguns participantes do grupo davam um choque, né, se estivessem perto. E com o tempo a gente foi aprendendo, foi melhorando isso, né? E hoje a gente tem aí um grupo, não é perfeito, né? Mas um grupo bom, um grupo que trabalha bem, um grupo que trabalha legal aí nesse projeto. Bacana, João. Qual era o seu cargo lá na sua equipe gremista? Eu era presidente do Grêmio. E quais são, na sua visão, qual é o perfil desse estudante para ser aí o coordenador geral do Grêmio, para ser o presidente do Grêmio, né? Caso algum estudante, eu sei que geralmente, na minha experiência na escola, João, as chapas, a pessoa já fala assim, eu vou ser o presidente do Grêmio. Ele já se identifica com esse posto, mas aí às vezes ele vê que o desafio pode ser grande demais. E o que a gente quer aqui hoje é justamente incentivar esse estudante. Então, conta pra gente, João, para ser um presidente, aí um coordenador geral da equipe gremista, quais são as atribuições, qual que é o perfil? O principal perfil do estudante, né, é as notas. Vamos começar pelas notas. Você tem que ser focado nos estudos, tem que ter notas boas, porque todos os alunos da escola vão utilizar você como exemplo, né? Vão ver você como um exemplo da escola. Então é muito importante você ter notas boas, ser um aluno muito bom, respeitar os professores e funcionários da escola, né? Acho que esses são os pontos principais. Ou seja, a questão da convivência harmoniosa já parte do exemplo do presidente aí, do coordenador geral do Grêmio, a questão dos estudos, né, do engajamento com os estudos, da autorresponsabilidade, né? Olha só, até as competências socioemocionais da nossa matriz do Inova, a gente pode perceber que o Grêmio consegue trabalhar isso com os estudantes, né? E o estudante tem o gremista como uma referência, até porque, reforçando mais uma vez, né, João, a Assembleia Geral dos Estudantes, ela tem a equipe gremista como uma ferramenta para viabilizar as ações da escola. Então, não é uma relação o Grêmio em cima e os estudantes embaixo, é uma coisa horizontal, né? Então, essa história do exemplo, da referência, é muito importante. E quais são as expectativas aí, João, para o Grêmio em 2021 na sua escola? Como é que vai ser? Você vai participar ou não? Quais são os desafios que vocês ainda precisam superar? E pode contar, claro, até porque é um espaço de compartilhamento de boas práticas, né, Jennifer? Quais outras ações interessantes vocês conseguiram desenvolver aí em 2020?
Bom, não sei ainda se vou participar, estamos pensando, né? Vamos ter uma reuniãozinha aí na semana que vem para reformular também o estatuto da nossa escola, né? Para as novas modalidades da nossa escola. E qual que é a outra pergunta mesmo? Esqueci. A outra pergunta é se tem mais alguma ação que vocês realizaram em 2020 que foi bem sucedida e se tem alguma que ainda está por realizar, algum desafio ainda a superar na sua escola. Nosso foco em 2020 foi o projeto Live com o Grêmio, né? Devido à pandemia, e a gente está pensando aí na semana que vem em realizar um acolhimento online, né? Juntamente com o projeto Live com o Grêmio, vamos estar realizando esse acolhimento para aqueles alunos que não vão poder voltar presencialmente para a escola, né? Perfeito, João. Agora pensando, né, vocês atuaram de maneira exemplar, né, dentro da escola, construíram um espaço, né, que concilia, né, tanto a presença do estudante na escola quanto essa perspectiva remota, né, no desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação, né, das redes sociais, e vocês utilizaram essas ferramentas possibilitadas pela tecnologia para a construção formal de conhecimento a partir desse diálogo, né? Então, nós discutimos hoje sobre a importância da educação híbrida, né, que é essa perspectiva da construção de conhecimento no modelo presencial, que nós já estamos acostumados, e inaugurando, né, dentro das escolas públicas também, esse elemento da educação remota, que é um desafio para os professores, para as escolas e também para os estudantes. Como você percebe, João, esse espaço, né, dentro da elaboração da educação híbrida, do Grêmio do Centro de Mídias, como uma ferramenta e como um amplificador das vozes dos estudantes e dos grêmios também? Como você acha que pode colaborar para a atuação dos grêmios nas escolas? Bom, esse Grêmio do Centro de Mídias vai ser incrível, um projeto incrível, né? Uma ideia incrível que vocês tiveram e vai colaborar muito para os estudantes, né? E também para servir de exemplo para os estudantes querer fazer parte desse grupo que é o Grêmio Estudantil. Perfeito, João. E esse projeto ele está sendo feito por muitas mãos, inclusive inspirados também em ações como a sua, né, de um estudante gremista que atuou, né, de maneira tão exemplar no sentido da busca ativa, como você contou para a gente, né? Nós sabemos que o grande desafio de 2020 foi nos mantermos conectados com os estudantes, produzindo conhecimento, e mesmo para aqueles que não tinham acesso à internet, você contou para a gente que vocês iam até a casa dos estudantes, incentivando, levando materiais também, e esse é o nosso foco, né, Lu? Fazer com que a educação ela continue, mesmo nesse contexto desafiador que nós estamos vivendo. Exatamente, a educação não pode parar e ninguém pode ficar para trás, né? Então, se a gente formar uma rede de apoio contando justamente com os estudantes, né, esse poder, esse protagonismo que os estudantes têm, a gente consegue esse objetivo de manter os estudantes engajados nos estudos, apesar dos desafios que a gente tem aí em relação à pandemia, entre outros, né? Até os próprios desafios pessoais, né, de ordem individual aí dos estudantes, que o Grêmio pode ser um grande espaço de aprendizado aí para muita gente. João, como é que foi o pleito aí na sua escola, né? No ano passado, eu acredito que no momento das eleições casou com aquele momento em que as escolas começaram a fechar. Como é que foi? Vocês foram eleitos em 2020 ou vocês foram reconduzidos de outro ano? Explica para a gente um pouquinho esse processo. A gente foi reconduzido, né, devido ao fechamento da escola, e era um momento novo, né, para a gente, para todos os professores, alunos, todos. Então, a gente não tinha aí uma orientação para como conduzir essas eleições em 2020.
Ah, interessante. Tem uma contribuição aí de um professor no nosso chat? Temos, inspirado na fala do João, né, sobre o coordenador geral precisar ter boas notas, ter esse processo de respeito com os professores, com os colegas, com os funcionários. O professor Renato, ele falou: todos os alunos que fazem parte do Grêmio devem ter perfil para fazer com que as ações desse colegiado saiam do papel, e não apenas o coordenador, né, mas todos precisam estar empenhados para fazer com que o Grêmio ele aconteça. Essa é uma contribuição importante, não é, João? Porque é exatamente isso. O cargo, né, de coordenador geral é um entre tantos outros, né? O coordenador das relações sociais e acadêmicas, que virou coordenador das relações sociais do Centro de Mídias e do Conviva, dos esportes, da cultura, da comunicação. Então, todos os estudantes que se propõem, né, estar presente na agremiação, representando, né, todos os outros estudantes, precisa ter esse desejo de fazer acontecer. Exatamente. Vamos dar uma olhadinha na nossa devolutiva da nossa interação. O João deu a contribuição dele, né, João? Como vocês organizaram aí a questão dos esportes. Alguns professores colocaram aí as experiências deles. Vamos ver se está batendo com uma proposta que a gente colocou lá. Vamos colocar no próximo slide, pessoal. Próximo slide, né, a questão aí. Olha aí as soluções possíveis, né? Campeonato de futebol com times mistos, essa foi a principal, né, proposta ali do pessoal no nosso chat, ou seja, olha só o alinhamento, né, com a questão do engajamento e da diversidade, né, de agregar as diferentes necessidades, já está uma prática consolidada até na nossa rede para situações como essas. Campeonato de diferentes modalidades, que eu acho que foi o que o João propôs, né, que aconteceu na escola dele, né? Um campeonato de queimada, que é um esporte mais democrático. E, claro, as soluções podem e devem ser votadas na Assembleia Geral dos Estudantes. Não existe, pessoal, uma quantidade X de assembleias que podem ser convocadas na escola. Ela pode ser convocada, é um dispositivo que pode ser convocado o ano inteiro, né? Na nossa próxima aula a gente vai falar um pouquinho melhor disso, mas reforçando que a Assembleia Geral, ela é aí um espaço de reflexão democrática que está à disposição do estudante o ano letivo inteiro. Eu tenho uma última pergunta para o João. Exatamente. João, qual é a mensagem, né, que você gostaria de dar aqui, inaugurando, né, esse conjunto de lives e esse espaço de diálogo do Grêmio para o Grêmio, que nós teremos muitas novidades aí pela frente, mas enquanto estudante gremista, com 2 anos de experiência, o que você gostaria de falar para outros estudantes da rede, do ensino fundamental e do ensino médio, sobre a participação no Grêmio nas escolas deles? Alunos que têm a possibilidade de participar, que querem participar do Grêmio. Participem, vão lá, montam uma chapa, façam parte do Grêmio. Vai ser uma experiência incrível e muito gratificante para todos vocês. Muitíssimo obrigada, João. Você continua aqui com a gente. Nós já estamos aqui chegando ao final dessa primeira live, que foi tão especial, porque você trouxe as suas contribuições, as suas vivências em relação ao que é o Grêmio, né? Então, o Grêmio não está apenas no estatuto, né? Não está apenas na história, como nós percebemos dos movimentos estudantis. O Grêmio está na escola com a atuação de vocês, e agora tem um espaço muito especial também no Centro de Mídias, com esse programa, né, de Grêmio para Grêmio, o Centro de Mídias aí possibilitando essas interações, esses processos de construção a partir de muitas vozes, não é, Luíse? Exatamente, por isso que a gente fez questão de trazer o João aqui. Nós teremos outras lives, essa foi só a primeira, né? Todas as lives nós teremos a participação de estudantes, justamente para que a gente dê esse espaço para as várias vozes, né? Como a professora Jennifer colocou. Até a gente sabe da realidade da rede estadual, né, professora, que é muito extensa, são vários tipos de estudantes, são vários cenários, né? São escolas localizadas em diversas regiões, e tudo isso imprime uma característica para as escolas, e o que a gente quer é justamente mostrar
mostrar toda essa diversidade e dizer que o Grêmio ele pode e deve ser uma ferramenta importante para o espaço democrático dentro da escola em qualquer contexto. É isso aí, né, professora Jennifer? É isso, nós agradecemos mais uma vez o João por essa participação linda e nós temos outros agradecimentos a fazer, não é, Lu? Com certeza, nós temos que agradecer em primeiríssimo lugar ao professor Leandro Negrete e também à Sônia Brancalion, lá da SEDUC, da COPED, que eles cuidam dessa questão do Grêmio, né? Eles já têm várias ações com os estudantes que já vêm já de anos anteriores. Há décadas, né? Conversando com a Sônia, a experiência, né, de conduzir aí as informações, auxiliar as escolas, os dirigentes, né, os coordenadores, todos esses atores que são fundamentais para a construção do conhecimento e para a implementação do Grêmio. E dialogando com eles, o Leandro disse assim, olha, quando eu vi o Centro de Mídias acontecendo, logo me veio o desejo, o sonho de fazer com que esse espaço, né, de amplificação do conhecimento também pudesse ser porta-voz das construções e das reflexões democráticas do Grêmio Estudantil. Exatamente, e a gente conseguiu ver a emoção deles nesse projeto todo, então a gente agradece ao Leandro e à Sônia pela confiança, né? Espero que Jennifer e eu estejamos aí dando conta do recado. Agradecer também a equipe do Conviva, que entrou nessa parceria com a gente. Lembrando que nós vamos ter um novo cargo de coordenação gremista, que é o coordenador de Relações Sociais, Centro de Mídias e Conviva. E a gente vai trazer novidades para vocês nesse sentido. E, claro, a contribuição da equipe do Conviva também é muito importante para a gente construir esse novo cargo e dar aí essa nova cara para os grêmios do nosso estado, aí, da nossa rede estadual de ensino. Eu vou deixar uma última dica para vocês exercitarem aí na escola de vocês a reflexão democrática. Olha aí na tela. Olha só, vocês podem refletir e escolher uma dessas questões que nós temos aí na nossa tela para trabalhar nas assembleias gerais de vocês, né? A questão da indisciplina, da depredação escolar, a evasão, que foi um tema aí recorrente em 2020, bullying, cyberbullying, ações recreativas, desportivas, ou seja, são vários os assuntos que podem ser comentados aí, discutidos na Assembleia Geral. E as dicas para um debate saudável são essas: escolham um mediador, peçam a palavra levantando a mão e passem a palavra quando terminarem de expor os seus argumentos. Nós também queremos agradecer, né, Lu, a todos os professores do Centro de Mídias que apoiaram essa ação do Grêmio do Centro de Mídias e, de maneira muito especial, a Bruna, a Tati, a Júlia, a Thaís, o Renato, a Cláudia, todas essas pessoas que estão na coordenação desse grande projeto que é o Centro de Mídias. Muitíssimo obrigada. Eu também agradeço, faço minhas as palavras da Jennifer e encerraremos aí a nossa primeira live com um spoiler da próxima. Dá uma olhadinha. O tema da nossa próxima live é Assembleia Geral dos Estudantes. Contaremos tudo para vocês e a gente se encontra na próxima sexta-feira, também às 13 horas. Muitíssimo obrigada e até lá. Até lá, gente.